Bom, então, entendido que existe uma diferença, né, na formação, existe uma diferença entre redes scale-free e redes aleatórias, o interessante é pensar o que, que leva uma rede a ter essas propriedades scale-free. O que faz, que fenômeno leva à formação de links que leva aquilo ali, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que redes evoluem, elas não são uma coisa estática, essas evoluções elas são dirigidas, né, por diversas forças. Né? Pensando na rede de amizade da gente, tem uma série de mudanças que a gente vai fazendo ao longo da vida. Você tem amizades que passam, você tem novas amizades sendo feitas. Né? Existem artigos aí mostrando que, de maneira geral, as redes se densificam. Né? Quando houve muitos esses estudos de 6 graus de separação, com dados de redes sociais, por volta de 2010, a gente fazendo para Twitter, para várias redes sociais. Eu mesmo cheguei a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas muita coisa foi surgindo ali. E eu lembro quando saiu um artigo, já um pouco mais para frente, que o pessoal pegou a rede do Facebook inteira, e aí o Facebook já era o que é, né, nesse ponto, com uma escala planetária, e os 6 graus de separação, na verdade, já eram 4. Né? Tem alguns artigos que mostram a rede, como ela vai se densificando, né? Então a rede de amizades. Mas de maneira geral, falando de redes quaisquer, né? A gente viu que as propriedades Scale-Free não é só uma coisa social, de amizades, ela é uma propriedade de várias coisas seguem uma distribuição dessa forma. Né? O que leva aquilo ali? Que força que leva a se formar? Então, o importante aqui é pensar que não é de forma aleatória, e que há uma característica da própria rede que leva a essa formação, né? Independente então do contexto. Não é uma coisa social, não é porque é o humano que está no final na ponta final, já é uma característica da própria formação da, da rede, intrínseca da própria rede. Vamos ver aqui, né? Então, que modelo seria esse, assim, que pode ser geral o suficiente para explicar essa formação de links? Tá? O modelo foi proposto, na verdade, em 65 por Price, e ele ganhou pouca notoriedade, né? Foi um trabalho muito instanciado na explicação da formação de links de citação. Né? Você, que é um aluno de graduação ou de mestrado ou de doutorado que faz algum tipo de pesquisa científica, como é que você encontra os artigos científicos? Né? Vamos supor que você está explorando a área, querendo entender tudo o que aconteceu ali. Você vai ler alguns artigos, rapidamente você vai encontrar artigos que são os principais da área. Seja, por exemplo, nas referências dos artigos que você leu, né? Eles citam trabalhos relacionados. Então você vai acabar esbarrando nesses artigos mais citados. E necessariamente você vai acabar lendo eles. Né? E você vai acabar lendo eles e você leu, vamos supor o seguinte cenário: você leu 5 artigos, os 5 citam um determinado artigo como um dos principais pioneiros da área. Você vai ter que ler. Né? E aí, uma vez que você leu, você vai citar também. Então, é como se a citação, um trabalho novo que chega na área, ele acaba citando, tendo uma tendência a citar o mais citado, transformando o mais citado em mais citado ainda. Certo? Então, um trabalho novo que você acabou de fazer, você acabou lendo os trabalhos seminais que todo mundo cita. E aí você vai deixar de citar, né? Vai que o revisor fala assim, poxa, você nem citou os principais trabalhos da área. Né? Mas não é nem por isso, é porque você acabou lendo o trabalho e foi inspirado por ele. Né? Não é uma coisa, pô, o trabalho é ruim, está sendo citado, não é bem isso. Ele é citado também por causa da qualidade, mas existe um processo, né? Onde se ele se torna seminal, ele acaba atraindo mais e mais, certo? Então, o processo que a gente tem, né, do modelo que o Barabasi trouxe, na verdade o Price trouxe então em 65 para explicar citações, o Barabasi trouxe em 99 como uma riqueza de detalhes maior e revisitou esse modelo, na verdade, com, é, com bem mais propriedade, porque ele pegou várias outras redes, não ficou preso às citações, ele mostrou que o fenômeno é muito mais amplo e ele explicava o fenômeno em várias outras áreas. Esse trabalho do Barabás ganhou muito mais projeção, muito mais fama, mas é sempre bom a gente relembrar da onde ele tirou a coisa, que foi lá do modelo do Price em 65. Então, esse foi um dos trabalhos mais famosos do Barabás, tá? E é um dos autores do livro aqui da disciplina, não o que a gente tem seguido mais é do Kleinberg, mas é um dos livros de referência aqui.
nos capítulos que vocês vão ver com a Ana, inclusive ela cobre mais coisas do Barabase. Bom, o que que o modelo diz para a gente, né? A ideia é a seguinte, né? Num determinado passo, né, uma simulação, né, começa com um número limitado de nodos. Esse é o algoritmo, tá? Para você criar uma rede que segue essa distribuição, né, cujo grau leva a uma rede power law, tá? Uma rede scale free aí. A cada passo, adicione um novo nodo na rede, né, com M arestas se ligando aos nodos existentes. Tá? Eu acho mais fácil explicar em vez dessa notação aqui. Vou pegar uma canetinha aqui e não vou gastar muito tempo não, mas vou tentar ser breve. Vou usar aqui ó, um nodo J, tá? Um nodo J, e ele se liga a M outros nodos, né? Essa probabilidade dele ligar aos outros nodos é proporcional ao número de links que já existe no nodo. Então ele vai se ligar. Então aqui, ó, vamos usar essa notação. Probabilidade, né, de uma aresta aqui, ó, de J. Ó, o meu J agora ficou muito mais bonito. De J se ligar aí, né, ela é igual a... E aí você tem essa, né, um somatório, que eu usei a mesma notação, esse é outro J aqui, tá? A minha notação está diferente. Então, ele é proporcional ao grau do nodo I. Então, se o I, né, for um cara lá, o artigão supercitado, ele tem mais chance, tem maior probabilidade. Isso que é o somatório de todos dos graus de todos os nodos no grafo, tá? Ou seja, se eu tenho um nodo aqui, né? Vamos só completar aqui, né? Pode ser M aqui. É o grau de todos os nodos no grafo, tá? Então, se eu tenho um nodo, então, né, muito conectado, né, com bastante nodos ligados a ele, ele tem, né, uma probabilidade muito maior do que um nodo lá que tem poucas arestas a ele. Então, esse é só o ponto, né? Esse é o modelo preferencial tático. E isso é simples, absurdamente simples, né? Tá vendo que é uma característica intrínseca da rede, que é o grau, né? A conexão, você tende a se ligar aos mais ricos, é o rico. Rico fica mais rico, né? A gente fala isso, né? Rich gets richer, né? É o modelo aqui que a gente está vendo, né? Então, é possível provar, eu não vou fazer aqui a prova, que essa propriedade gera redes power law. Bom, sumarizando então, o que é essa propriedade do rich gets richer, né? Novos nodos que chegam na rede têm maior chance de se conectar aos nodos de grau mais alto. Isso, né, alguns resultados depois vieram mostrar que as redes Power Law vêm do Rich Get Richer, dessa vantagem cumulativa, né? E começou lá no trabalho do Price, em 65, né, mostrando que novas citações são proporcionais ao número de citações que o paper já tem, e depois foi expandido para redes, né, pelo Barabase, e generalizando muito mais o resultado do Price. Bom, a característica bem interessante das redes scale free, né, e falando de algumas dessas características já, né, nesse slide no seguinte, é que elas são bastante tolerantes a falhas, né? Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo roteadores ou mesmo roteadores na internet ou enfim, páginas na internet, alguma coisa assim, né? Se a gente pegar essas redes que os falutos analisaram, AS, né, ou roteadores, e se a gente pegar e colocar assim, se a gente fizesse uma falha, né, nessas redes, né, essa curta analisando, tá? Falha seria a gente pegar aleatoriamente algum nodo da rede e ele cair, ele parar de funcionar, né? Um roteador deixou de funcionar aqui, ó, né? Como que fica, né? Uma forma da gente medir aqui, né? A rota que vai ser feita, característica path length, né? É isso, né? O caminho mínimo médio que um pacote leva para passar pelos roteadores, ele passa por X roteadores, enfim. Na hora que você retira alguns nodos que falharam, a chance desse nodo ser um hubzão lá importante é pequena,
né? E se acontecer, tem outros hubs, quer dizer, a chance de falhas, né? Vão falhar roteadores menores e tal. Se falharem aleatoriamente, a tendência é que a rede praticamente não perde a sua característica do seu principal objetivo, né? Que é ter uma rota é, ainda com pequena, né? Entre dois nodos, né? Então, nesse caso aqui também, ó, usando uma rede da www como base aqui para as análises, né? Agora, quando a gente fala de ataques, e aí vamos analisar a curvinha vermelha do gráfico, né? Um ataque seria o quê? Mirar, né, usar como alvo aqueles nodos, os hubs, os mais conectados, né, do grafo, os principais conectores do grafo, né, e atacar exatamente eles. Então, eles são a espinha dorsal por onde a informação passa. A gente viu, essa era uma implicação interessante do trabalho dos Falutes, por exemplo, mostrar que a internet, por mais que ela seja tolerante a falhas, né, ela não está tão tolerante a ataque assim, ela está sensível ao seguir esse tipo de propriedade. Você tem um conjunto de nodos que realmente desarticulam as redes, né? Se você desmantelar aqueles principais, realmente quebra a organização da coisa toda, né? Veja só, o caminho mínimo, né? Se você retirar os nodos seletivamente a partir daqueles mais conectados, você tem um aumento significativo no caminho mínimo médio, tá vendo? Ele partiu de 5 para 15, ó. Enquanto quando você tem falhas aleatórias, a coisa praticamente não aumenta, né? A mesmo para outro grafo aqui, né? Você vê que a coisa segue o mesmo padrão, né? Então essa é uma propriedade importante, né? Ou seja, elas são sensíveis a ataques e elas são tolerantes a falhas. Bom, para finalizar, né, essa aula, não deixar ela ficar muito longa, mas expondo um pouco alguns pensamentos numa aula presencial, o debate em torno disso aqui era muito mais interessante, de repente a gente faz nas aulas síncronas, né? Mas um ponto interessante é que assim, se a gente for olhar, né, a popularidade de páginas na web, pensando em toda essa característica que a gente já tem, né, de redes scale free, que a gente aprendeu aqui, o Google, né, ele foi a construção de um algoritmo, né, o do PageRank, capaz de encontrar as páginas relevantes num grafo, num determinado tópico, enfim. E se for parar para pensar, o Google ele foi tão bom na sua modelagem, né, que ele mudou a forma como as pessoas navegam na web, né? Ele mudou a forma como os objetos são encontrados, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar de Search Engine Optimization, mas isso acaba, se você tem um produto, uma empresa, alguma coisa que aparece na primeira página do Google, isso aumenta absurdamente as vendas daquele produto, tem um impacto absurdo, né? Se ele cai para a segunda página, cara, ninguém encontra aquilo lá mais. Você não sai buscando na segunda página do Google, né? Pensa no seu comportamento. Se você buscou e não encontrou, você busca de novo, né? Você acha que você que não achou que é meio que o Google matou um pouco o bookmark, né? Que existia na época. Então, mudou a forma como as pessoas navegavam, né? Ele modelou tão bem que mudou a forma. E o Google é né, a máquina de busca, a recomendação, são grandes responsáveis por colocar popularidade nas coisas. Se alguma coisa aparece, então, na primeira página do Google, ela tende a ganhar bastante popularidade, talvez até ganhar a liderança do mercado, num espaço que pode, a coisa do hit, get rich pode ser efetiva, enfim, a coisa, né, ganhar popularidade pode mudar para sempre, talvez, ali o impacto daquele produto, torna a visibilidade dele, torna ele visível, né? Enfim, se a gente pensar nessa lógica, algoritmos de recomendação, eles têm a web na mão, eles têm um poder absurdo, né? E é isso que vendem muitas vezes, vendem a propaganda aparecendo no top. Então, enfim, isso são um pouco de discussão que de repente vale a pena a gente levar para a aula síncrona.